Agradeço aí mais uma vez o convite da Lúcia, o convite do CRN para estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder compartilhar conhecimento. E eu costumo dizer que é sempre uma troca, né? A gente aprende quando a gente está compartilhando. Então, isso é muito importante para mim. E eu fico muito grata por essa troca, por essa convivência aí, para a gente fortalecer, né, o cenário do empreendedor, das nutricionistas e fortalecer a nossa classe. Então, obrigada mais uma vez, Lúcia, pelo convite. Sempre que possível, é um prazer contribuir aí com todo mundo e com o CRN. Vamos lá, gente, que a gente tem bastante coisa para conversar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do nutricionista e sua atuação empreendedora, principalmente focando aí na questão dos consultórios, né? A Lúcia já fez a minha apresentação, então eu sou a Juliana, eu atuo aí há mais de 20 anos nesse contexto aí empresarial. A minha formação inicial, né, foi dentro da hotelaria, mas já tenho aí 10 anos de formada, mais de 10 anos, né? Estou há 15 anos, esse ano completando 15 anos de formada como nutricionista, então venho atuando aí na área de gestão principalmente, né? Passando por UAN, por franquias e minha atuação bastante acompanhando aí dentro do Sebrae, esse movimento aí de empreender. Então isso me trouxe bastante know-how nesse movimento, né, tanto para a área de alimentação coletiva, restaurantes comerciais, e fiz bastante coisa com as nutricionistas que estavam iniciando, né, e toda vez que a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente começa a falar de um conhecimento, de um autoconhecimento, porque o empreender sempre começa de um ponto de partida que é o profissional em si, né? Então, a gente se conhecer qual é o nosso sonho pessoal, é um passo bem determinante para essa jornada. Quando a gente começa a falar em empreender e começa a falar de consultório, a gente já se predispõe a saber que você está se tornando um empresário. E eu acho que esse é um ponto de partida principal. Porque quando a gente está na faculdade, é difícil você ter essa divisão de tarefas, né? Você sai com a competência técnica e na hora que você sai, você já sabe, eu quero ser nutricionista clínica, então eu vou atuar em um hospital, não, eu vou atuar como clínica, mas você muitas vezes sabe em relação à técnica como que vai ser sua atuação e acaba passando por questões muito relevantes e importantes da atuação enquanto empresário, o que isso demanda, né, enquanto profissional. Então, quando a gente começa a olhar para essa parte comportamental, ela é extremamente importante para ser o fio condutor dessa jornada. E essa parte comportamental, ela precisa começar de uma autoavaliação. Então, qual é o sonho, qual é a sua inspiração individual, né? Quando existe uma pesquisa que é sempre feita pelo Sebrae, juntamente com o IBGE, que analisa, né, o sonho dos brasileiros, que analisa o comportamento geral, né, da população, e ela identificou que entre vários sonhos, mas entre os 5 principais sonhos do brasileiro, está, né, entre os 5 principais, tá? A educação e desenvolvimento pessoal. Então as pessoas têm o sonho de se desenvolver profissionalmente, de conseguir estudar, fazer uma boa faculdade e desenvolver uma carreira, ou seja, vocês já realizaram, tendo uma profissão, já realizaram o sonho de muita gente por aí. E um outro sonho que também está aí dentro dos top 5 é a realização profissional, alcançar o sucesso desenvolvendo-se na carreira, nessa carreira que você conquistou, seja num emprego estável ou empreendendo. Então, quando a gente busca realizar esse sonho, a gente pode buscar tanto numa realização estando numa empresa, aplicando inclusive o intraempreendedorismo, quanto buscando esse sonho dentro de um cenário empreendedor, atuando no próprio consultório.
Então, por que a gente está aqui hoje? Por que a gente traz este contexto para dentro de um evento como esse, né? Para que a gente entenda o que leva uma pessoa a empreender e quais são todos os aspectos que precisam ser considerados neste momento, né? Existem várias razões que fazem com que vocês busquem esse caminho. A vontade de ter independência e autonomia, a paixão pelo que faz, a busca por desafios e crescimento profissional, a flexibilidade e a conciliação do trabalho com a vida pessoal. Muitas vezes, né, a gente tem a vontade de realizar esse sonho e os objetivos. Então, quando você tem a vontade de atuar na área clínica, que não seja dentro da área hospitalar, você tem vontade de seguir uma metodologia própria, seguir uma forma própria de atendimento, seguir um método que você desenvolveu para aplicar junto aos seus pacientes. Então, a forma de atuação, às vezes, ela não atende a forma de atuação que uma outra profissional atende. Então, você quer ter o seu próprio espaço, você quer conectar, né, os seus clientes de acordo com o seu potencial profissional. Então, você quer ter o seu reconhecimento profissional. Então, a insatisfação com os empregos tradicionais, a identificação de oportunidades no mercado, de necessidades não atendidas por outros profissionais. Então, muitas motivações podem acontecer ao longo de uma jornada para levar essa pessoa a querer sair do lugar comum e buscar esse caminho. Então, de repente, acontece uma oportunidade, eu estou numa cidade que eu percebi a oportunidade porque não existem profissionais que atendam determinado nicho de mercado, então eu vi uma oportunidade ali, eu vou começar a fazer o atendimento visando esse nicho de mercado, então eu vou me especializar em determinado nicho de mercado. Então, são muitos fatores que levam uma pessoa a esse caminho, que levam o profissional a esse caminho. Mas, como tudo na vida, né, não é só flores. Todo esse caminho, a gente olha e vislumbra todas as possibilidades, a gente tem todo o nosso sonho, a gente tem toda a nossa expertise, a gente tem todo o nosso conhecimento, mas a jornada empreendedora, ela traz junto com tudo isso os espinhos também, né? Porque vocês vão ver aqui ao longo da minha fala que não é só disso que se faz. Você vai ter que ver que tem todo o arcabouço que vem junto com isso, né? É o aluguel da clínica, é o boleto que precisa ser pago, é a recepcionista que atendeu o telefone e não agendou a consulta como teria que ser agendada. Então, como que eu vou lidar com tudo isso e o que eu preciso ter em mente, como que eu vou organizar o meu pensamento para que tudo isso, não, né, são os espinhos aí da vida profissional, mas como que eu vou fazer para que esses espinhos não me firam, né? Eu não seja espetada por esse espinho aí ao longo dessa jornada, ao longo desse caminho. Então, é para isso que a gente está aqui, para conseguir ajudar vocês a nortearem esse processo e trazer informações para que vocês para que essa jornada fique um pouco mais clara e para que vocês percebam que o caminho pode ser mais leve também, desde que vocês saibam pelo menos aonde buscar informações. Então, o primeiro passo para que tudo isso aconteça é vocês identificarem dentro de si se vocês têm as características que são necessárias para que essa jornada aconteça, né? E quais são essas qualidades que a gente precisa identificar dentro de nós? As qualidades do comportamento empreendedor. São qualidades que são inatas? Não necessariamente, tá? O comportamento empreendedor, ele pode ser sim apreendido, né? Você não precisa nascer com ele. A gente fala assim, a pessoa tem tino para vendas, ela já nasceu assim, ela já nasceu com um jeito para vendas, ela não vai se desenvolver. Tudo a gente aprende na vida, né? A gente aprendeu a ser uma nutricionista, então a gente vai desenvolver algumas características adicionais que vão facilitar o nosso processo dentro dessa jornada no consultório e que também podem nos auxiliar ao longo de toda a jornada profissional. Então, quais são algumas características e qualidades que eu preciso ficar atenta
para me desenvolver enquanto profissional que vão facilitar esse meu trabalho. Ficar atento, né? Ou seja, deixar as antenas ligadas para isso, começar a ter uma leitura mais direcionada para isso, buscar informações sobre essas questões, para que eu desenvolva essas características em mim. Eu vou ter uma visão de negócios, eu vou começar a olhar e ler coisas sobre negócios também, não só desenvolver e buscar conhecimento técnico sobre o que eu preciso desenvolver junto ao meu paciente. Então, o conhecimento de administração, o conhecimento de gestão, o conhecimento de negócios precisa também ser agregado à sua vida profissional. A criatividade, porque a criatividade também vai agregar valor ao que você precisa atuar no dia a dia do seu negócio. Proatividade, né? Porque também a proatividade vai ser necessária para fazer um contato, né? Para fazer parcerias junto a outros profissionais, para que você desenvolva aí o seu relacionamento junto aos seus clientes. Habilidades de comunicação. Da mesma forma, né, a gente costuma dizer, quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa ter habilidades de comunicação para adquirir uma clientela, para que o negócio seja sustentável. O negócio, ele precisa ter um retorno financeiro para ele ser sustentável e para que ele tenha um objetivo a ser atingido, né? A gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para que a gente consiga se manter e para que a roda gire, né? A gente ter um reconhecimento profissional não é só um reconhecimento que não traga um retorno financeiro, que nos traga tudo que a gente vislumbrou como objetivo de vida. E para isso a capacidade de comunicação, a habilidade de comunicação precisa ser desenvolvida. Capacidade de networking, fazer contatos, ir nos eventos, se comunicar, não ter vergonha de olhar para as pessoas e falar, oi, tudo bem? Eu posso contribuir dessa forma? Será que você poderia contribuir dessa forma comigo também? Né? Até eu posso contar minha experiência pessoal. Hoje eu estou aqui por conta disso. Um evento que eu fui lá no CRN, que eu vi a palestra e sentei para conversar com o pessoal, e a gente fez um contato e gerou tantos frutos positivos aqui, né? O contato que foi feito num evento que aconteceu lá no CRN. Então, essa capacidade vai trazendo e agregando para o caminho profissional, seja em qualquer área que você esteja atuando dentro da profissão, tá? E, além disso, tudo isso vai agregar condições para que você trace um caminho do empreendedor dentro de qualquer um desses processos, seja qualquer negócio que você for abrir. E esse caminho, ele vai passar pelo quê? Pelo planejamento, pela busca de informações, pelo direcionamento, quando você estipula metas e objetivos, quando você desenvolve a sua persuasão, a sua independência e autoconfiança para seguir no seu caminho, para ir atrás do seu sonho de abrir o seu consultório, de chegar onde você quer chegar, de atender as pessoas que você, né, traçou ali como objetivo, para você conseguir calcular os seus riscos, para não sair doido por aí, né? A gente vai falar do caminho de todos os passos, mas para você olhar e saber que todo caminho empreendedor, ele vai ter risco. Você abrir um empreendimento, fazer um investimento, ele tem um risco, mas esse risco pode ser calculado. Então, você ter qualidade e eficiência nesse projeto que você vai estar traçando para a sua vida profissional, você conseguir enxergar as oportunidades e ter iniciativa para ir atrás dessas oportunidades, você agir com persistência e ter comprometimento ao que você traçou para si, né? Então, tudo isso faz parte deste desenvolvimento pessoal para que você consiga traçar uma jornada positiva dentro do caminho empreendedor. E aí, eu me pergunto, né? Legal, então eu vou me desenvolver primeiro eu vou me desenvolver profissionalmente, então me preparei profissionalmente,
fui, estudei, me formei, me capacitei tecnicamente para fazer a minha atuação. Depois, eu me cerquei, né, de qualidades e habilidades que me forneceram subsídio para eu conseguir direcionar minha carreira para o caminho do empreendedorismo. Eu vou abrir o meu próprio escritório, né? Então, eu já garanti que eu tenha aí condições para empreender sozinha. Agora eu estou pronta? Então, vamos lá, vou abrir, está tudo pronto. Então, eu acredito que eu tenha já a capacidade técnica para tudo isso, eu acredito que eu tenha as qualidades comportamentais para conseguir esse caminho. Está tudo pronto enquanto, né, desenvolvimento pessoal. E agora a gente está pronta para falar o quê? De negócios. Quando a gente faz toda a nossa lição de casa para o desenvolvimento pessoal, a gente vai começar a tirar esse plano da cabeça e começar a colocar esse plano no papel. E colocando esse plano do papel, a gente vai colocar mais ingredientes aí nesse caldo. Colocando mais ingredientes para que a gente consiga trazer para o papel e depois trazer para o real, para o plano real, esse grande sonho, que é o sonho de estar lá na sua clínica, estar lá no seu consultório, atendendo os seus clientes com maestria. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando vai trazer esse sonho para o papel, é entender que a gente vai fazer uma prestação de serviços. O atendimento nutricional clínico que é feito dentro do consultório, ele é uma prestação de serviço, né? E qual é a característica dessa prestação de serviço? Como qualquer serviço, ele é um serviço que ele é intangível, a priori, né? Você não tem como comprar esse serviço, pôr numa caixinha e entregar para o seu cliente, esse cliente usar esse serviço, né? Ele é um processo, então ele precisa ser tratado como tal. Ele é inseparável entre a produção e o consumo. Eu não faço uma linha de produção e aí eu entrego lá para a minha loja vender lá o meu produto. Ele não tem essa parte, né, de produção e venda posterior. Eu vou fazer, de novo, é um processo. Eu vou trabalhar esse cliente dentro do próprio processo, junto ao seu cliente. Ele não tem essa separação desses dois momentos, né? Ele é todo um processo heterogêneo, que ele envolve várias peças dentro desse processo, entre você, o seu cliente e tudo que está em volta disso. O serviço, ele é perecível, né? Para ficar bem claro isso, é que nem você comprar uma passagem aérea, né? Você compra a passagem aérea, São Paulo, Rio, hoje à noite. Se você não vai, não tem como você ir amanhã, depois de amanhã. Aquela passagem de hoje, daquele voo, já foi. Não tem como você ocupar de novo aquele espaço, porque o tempo já passou. Então, ele passa, né? Você não consegue estocar aquela consulta, você não consegue aproveitar depois, né? Ela é invisível, ela é intangível. Então, essas características, elas fazem com que a gente precise ser muito consistente na nossa proposta para que o cliente entenda o que a gente quer entregar e que a gente consiga tangibilizar tudo isso de uma forma que o cliente enxergue valor no serviço que está sendo prestado. E com isso, ele vai lá pagar o que você merece, vai pagar a sua consulta, o valor que você precisa, e que o seu negócio consiga ser sustentável e que você tenha esse reconhecimento profissional que você tanto sonhou. Por quê? Porque o consumidor, ele percebe a qualidade de serviços de duas formas diferentes. Ele percebe o que está sendo oferecido a ele mesmo, né? E o que ele está recebendo no final. E ele percebe isso de uma forma diferente do que a forma como aquilo está acontecendo, como aquilo está sendo feito. Então, por exemplo, quando a gente vai, a gente tem, eu vou usar um exemplo médico, tá? Para a gente traçar um paralelo aqui.
Quando a gente vai numa consulta médica e a gente depois fala assim, aquele médico era uma droga. A gente entrei na consulta, ele nem olhou na minha cara, ficou 15 minutos ali, já logo me passou, né, nem encostou, nem fez o exame, já me deu um remédio, eu fui embora. E quando a gente vai no médico, ele olha para a gente, conversa com a gente, pergunta todos os sintomas, do que, né, mas como foi o que você tem, vai lá, mede o coração, tal. Por mais que a consulta também demore, às vezes, 15, 20 minutos, a forma como esse médico te atendeu, no pronto-socorro que seja, faz com que você mude completamente a percepção que você teve daquele atendimento. Então, por mais que o médico ele tenha dado exatamente a mesma medicação que aquele que te atendeu e mal olhou na sua cara, porque você chegou lá e falou os sintomas, ele identificou o que você tinha, pronto, deu a medicação e tchau, e bem, você vai embora, a forma como esse atendimento é feito, ela muda completamente a percepção da qualidade do serviço que é oferecido. E isso, para a gente, é fundamental, principalmente porque a gente lida com uma questão muito sensível quando a gente fala do consultório. Muito sensível porque a gente lida com saúde, a gente lida com questões de autoestima, a gente lida com questões que muitas vezes o paciente ele está num momento muito vulnerável, né? Ele está num momento de vulnerabilidade quando ele procura um nutricionista. Ele não quer se expor, né? Ele se sente julgado. Então, por exemplo, quando a gente está falando numa pessoa que está sobrepeso, que está com uma obesidade, quando a pessoa está com uma patologia, ela ainda está menos vulnerável, porque ela está com uma patologia, ela vai buscar uma condição clínica, um acompanhamento técnico. Quando ela está com um quadro de obesidade, ela é muito julgada socialmente já, então ela já está num momento de vulnerabilidade, que muitas vezes esse o que e esse como, ele vai ser fundamental para essa percepção da qualidade. Então, a gente tem muitos fatores que são preponderantes para essa percepção do cliente. E isso precisa ser muito, muito, muito bem cuidadoso quando a gente está ali no consultório. E tudo isso faz parte desse contexto da abertura do negócio. Qual que é a sua proposta de valor? Como que vai ser o seu atendimento? Qual que vai ser o seu diferencial? Como que você vai cuidar de tudo isso quando você estiver ali na frente do seu negócio? Como que tudo isso vai fazer parte do contexto do seu negócio? Como que você vai querer ser visto pelo seu cliente? Como que você vai querer ser lembrado pelo seu cliente? Porque tudo isso vai participar da composição do formato que você vai trazer para o seu negócio. E isso eu estou falando do planejamento inicial dele, porque tudo isso, a sua proposta de valor, vai ter que ser considerada na hora que você for fazer o seu planejamento inicial. Porque o seu planejamento inicial, ele vai ter que ser, a composição dele vai ter que trazer tudo isso. Porque dentro dos determinantes da qualidade do serviço, vão entrar várias questões, né? Além disso que eu já citei, vai entrar a questão de acesso, de comunicação, da sua competência, da sua cortesia, da sua credibilidade, da receptividade, da tangibilidade do seu atendimento, da sua compreensão em relação à problemática trazida, da confiança que esse paciente vai ter, né, de se tratar com você. Então, tudo isso vai precisar ser considerado. E aí você fala, não, beleza, eu estou pronta, vamos lá, que eu estou pronta, então agora eu estou entendendo que talvez eu não tenha pensado nessa complexidade como um todo. Por quê? Além de pensar de novo na questão técnica, eu também tenho que pensar em outros aspectos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando elas vão abrir um negócio, elas não pesquisam informações importantes sobre o mercado que elas vão atuar. A maioria das pessoas não sabem quem são os clientes que elas querem atender. A maioria das pessoas, quando vão abrir os seus negócios, não calculam a necessidade financeira que elas vão precisar de capital de giro.
Muitos nem sabem o que é capital de giro. A maioria das pessoas não sabem quem são os concorrentes. A maioria das pessoas não sabem nem quanto que precisam faturar. Né? Então, legal, vou abrir um consultório. Quanto que eu vou gastar? Quem eu vou atender? Mas quanto que eu preciso faturar para eu ter um retorno financeiro que pague as contas do consultório e que eu ainda consiga bancar a minha estrutura de vida? Né? Então, são questionamentos que precisam ser respondidos lá no momento inicial da abertura desse consultório. E aí você fala, meu Deus do céu, é isso mesmo? Quanta informação que eu preciso saber. E é isso mesmo, a gente precisa ter essas informações. E a gente precisa se cercar delas. E entender que não é apenas o conhecimento técnico que é necessário. Ele é fundamental. Mas também é importante seguir um passo a passo para garantir essa base sólida para que o seu empreendimento tenha sucesso, para garantir que você não vai entrar na estatística e dali à frente você olhar para trás e falar assim, nossa, o nutricionista que, né, não deu dinheiro, eu estou trabalhando e eu não consigo ter uma vida próspera, eu estou trabalhando e eu não consigo ter uma rentabilidade positiva para o meu negócio. Então, eu organizei aqui algumas informações, porque aqui seria assunto para a gente trabalhar muito, né? Mas eu organizei algumas informações básicas para que vocês entendam, pelo menos, a base de como que seria esse caminho, tá? Então, o que seria? A primeira fase seria você identificar essa ideia, entender quais são as suas necessidades e seus objetivos. Então, o que você gostaria de fazer dentro desse contexto do consultório? Depois, definir o seu nicho e sua especialidade. Então, qual vai ser o segmento de mercado que você vai atuar? Qual que vai ser o seu público-alvo, além da sua especialidade? Eu vou atender mulheres no período maduras, que estão entrando no período da menopausa. Não, eu vou atender mulheres em geral. Então, qual que vai ser o perfil? Eu vou atender nutrição esportiva, homens e mulheres. Eu vou atender atletas, eu vou atender crianças. Então, qual que é a sua especialidade? Fazer um plano de negócios, avaliando o mercado, qual que é a estrutura necessária que você precisa, equipamentos que você precisa para o seu consultório, quais as suas possibilidades, né, para esse espaço físico, as suas possibilidades financeiras de investimento para esse negócio, quanto tempo você consegue segurar para ter, porque o retorno do investimento pode demorar, então como que vai ser esse retorno do investimento, como que é o seu preparo para isso. Preparar a sua estrutura física, o imóvel, as licenças, mobiliário, equipamentos, utensílios, desenvolver sua estratégia de marketing, planejar sua abertura, organizar a marca, materiais, sua comunicação, e aí organizar sua gestão, seus processos de gestão, quem serão seus parceiros, contador, como que você vai fazer seu marketing, você vai ter um parceiro para trabalhar o marketing, quem vão ser seus fornecedores, quem vai te ajudar, qual vai ser sua estrutura. E aí a gente vai esmiuçar um pouquinho cada uma dessas etapas, tá? Então, vamos lá. Dentre esses próximos passos, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses aqui. Formalização, clientes, produtos, serviços e processos, concorrentes e fornecedores, colaboradores, marketing e a parte financeira, tá bom? Então, vamos lá, primeiro a formalização. A formalização, gente, ela traz diferentes formas e possibilidades que o nutricionista pode atuar. A primeira delas é atuar por conta própria, como autônomo e profissional liberal, que vai vender os serviços de natureza intelectual ou a prestação de serviços. Vocês vão precisar de um registro na prefeitura e daí vão atuar como autônomos. Enquanto empresa, quais os tipos de empresa que existem? Não significa que são os que vocês podem atuar, tá? Existem o formato MEI, ME e EPP. E aí, depois, empresas de sociedade limitada. Vocês, nutricionistas, podem atuar como MEI? Não, não podem atuar como MEI. Por quê? Todas as profissões que têm um conselho de regulamentação não podem, ou de natureza intelectual,
não podem atuar como MEI. Só podem atuar como MEI existe uma lista de atividades permitidas de atuação como MEI. Então, precisa estar enquadrada ali. Profissionais como médicos, nutricionistas, engenheiros, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, arquitetos, advogados, nenhum desses podem atuar como MEI. Então, a natureza da sua empresa sempre vai ser a partir de ME. Então, o tipo de empresa sempre vai, a abertura dela sempre vai ser ME, tá? Independente do faturamento. Aí, tem outras subdivisões quando você vai fazer a sua formalização. Tudo isso, o contador pode auxiliar nesse processo, porque para abrir a empresa, obrigatoriamente, você precisa do auxílio de um contador, para que ele faça todo o trâmite legal. Você vai precisar ter um CNPJ, você vai precisar ter um nome, né, uma razão social, você vai precisar ter uma pessoa jurídica. A partir do momento que você vai ter uma empresa, você vai ser uma pessoa jurídica, tá? Então, trabalhando como autônomo, você vai ser uma pessoa física, trabalhando como pessoa jurídica, como uma empresa, você vai ser como uma pessoa jurídica. Aí você vai ter um cadastro CNPJ, tá? CNPJ já é uma pessoa jurídica, já estou aproveitando respondendo umas perguntas aqui do chat. CNPJ já está subentendido que você é uma pessoa jurídica, tá? Dentro disso, você vai poder ser um empresário individual, você vai poder ter uma sociedade limitada, unipessoal, quando você é um empresário único, sozinho, ou uma sociedade limitada. Qual que é a diferença entre ser um empresário individual ou uma sociedade limitada unipessoal? Quando você é um empresário individual, os seus bens pessoais entram no bololô ali da conta jurídica. Então, se você tem, por exemplo, um problema jurídico com a sua empresa, seus bens pessoais entram na dança. Quando você é uma sociedade limitada unipessoal, ela é limitada à questão jurídica, pessoa jurídica. Então, eu aconselho que você abra a empresa como SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Você não precisa de sócio, você não tem necessidade de ter um capital mínimo para abertura, você pode usar essa natureza jurídica. Então, vocês vão abrir uma ME, Sociedade Limitada Unipessoal, tá? A definição tributária, muito provavelmente, vai ser já enquadrada no Simples Nacional. O contador vai trabalhar junto com vocês para essas definições, para também escrita de contrato social, etc. Também precisa ficar atento à escolha do CNAE. O que é o CNAE? Cadastro Nacional de Atividade Empresarial. Eu, inclusive, já deixei aí nesse quadrinho qual que é o CNAE de que a gente o comum, que é utilizado para o profissional de nutrição, que é o 8650-0. Então, o CNAE tem essa hierarquia, seção, divisão, grupo, classe, subclasse. Então, aqui, todos os profissionais de saúde, e daí tem aqui o específico para o profissional de nutrição. Você vai ter só um CNAE? Não, você pode ter outros CNAEs. Então, junto ao contador, você também vai ter essa orientação de quais os CNAEs que você pode ter essa abertura, tá bom? Eu não vou me estender muito, porque aqui são muitos detalhes, e esses detalhes todos, eles são muito individuais. Vai depender muito de como que vai ser a composição da sua clínica, do seu consultório, se você vai ter sócio ou não. Vão ser muitos fatores, tá? Mas eu me coloco à disposição. Quem tiver alguma dúvida, depois pode me contatar, tá bom? E aqui eu trouxe um resuminho também. Eu acredito que, né, vocês podem tirar um print da tela aí, ou também depois a gente encaminha, mas todas as questões, isso aqui o contador normalmente ele também vai direcionar vocês, porque são todos os registros que a empresa precisa depois serem feitos a partir do momento da abertura da empresa, tá?
Então, definição da forma jurídica eu já falei, mas aí vão fazer verificação do local junto à prefeitura, inscrição na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda, na prefeitura, no INSS, registro no sindicato, e tem toda uma burocracia que existe por trás aí da abertura de um negócio, tá, gente? Então, por isso que é uma coisa um pouco complexa e vocês precisam de um auxílio do contador, obrigatoriamente, tá? Não é uma opção, certo? Bom, toda essa parte, vocês vão ter esse auxílio do contador, mas tem uma parte que vocês não vão ter, que é extremamente importante, né? Que voltando lá à questão de proposta de valor e o que vocês precisam ficar atentos, né? É entender quem são seus clientes. Então, para quem vocês vão trabalhar? Onde que esses clientes estão? Né? Como que vocês vão chegar até eles? Como que vai ser o volume? Né? Então, essas pessoas, qual que vai ser o processo delas junto a vocês? Com que frequência? Quais são os fatores que influenciam na tomada de decisão desse cliente para que ele se consulte com você? Então, fazer uma análise de perfil desses clientes, de como vocês vão atuar, é extremamente importante para o sucesso do negócio. Então, ter uma leitura e um estudo e um desenho de qual cliente, qual é o nicho de mercado, é extremamente relevante nesse momento também, tá? Serviços e processos. Quais os serviços eu vou oferecer? Como que vai ser minha consulta? Será que eu vou fazer uma consulta que vai ser uma consulta e retorno? Como que vai ser o formato? Eu vou incluir a bioimpedância? Eu vou incluir o que nessa minha consulta? Quais as necessidades dos meus clientes? Esses meus serviços, eles vão atender? Então, como que vai ser a organização do meu serviço que vai ser prestado? Como que vai ser o meu processo de atendimento? Isso é extremamente importante para que vocês definam como que vai ser a venda deste produto, como que vocês vão cobrar pela consulta, como que vai ser feita a monetização do seu trabalho. Ela vai ser feita a partir desta definição de como os serviços e quais os serviços vão ser oferecidos. Então, é importantíssimo que vocês tenham essa definição, para que vocês consigam fazer todo o processo de monetização, o processo financeiro posteriormente, tá? Concorrentes e fornecedores. Então, quem são seus concorrentes? Onde que eles estão? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos que eles têm? Eu posso atuar como parceiro de algum nutricionista na região? De repente, os concorrentes, eles não são necessariamente nossos inimigos, né? Poxa, eu não estou dando conta de atender minha demanda, eu posso ter um colega para trocar ideia, eu posso ter um colega para fazer indicação, né? A gente pode fortalecer nossa rede de contatos dessa forma. Então, é muito interessante a gente trabalhar o concorrente com outro olhar, tá bom? Então, a gente precisa saber quem são eles, onde eles estão, quais são os pontos fortes e fracos, quais as condições que eles oferecem, como que é o formato de consulta que eles têm, até para a gente entender como que a gente vai trabalhar, né? Quais são as possibilidades de novos entrantes ali na minha região, na minha cidade? Existe espaço para eu trabalhar naquele nicho de mercado que eu estou pensando em atuar, né? Existem nichos que eles não atuam e que, de repente, tem uma demanda ali latente que eu posso atender. Então, olhar para os concorrentes é super importante para que você possa enxergar ali oportunidades que talvez você não tenha enxergado em um outro momento, certo? Os colaboradores, eu vou ter pessoas trabalhando para mim, eu vou ter parceiros, eu vou ter uma clínica com outros profissionais. Esses profissionais, eles trabalham com o mesmo perfil de atuação que eu? Eles acreditam no mesmo formato de atuação? A gente se conversa? A minha equipe, eu tenho uma equipe que faz, por exemplo, um pré-atendimento, eu tenho uma recepcionista, qual que é o perfil adequado para essa equipe? Qual a quantidade de pessoas que eu vou ter para me auxiliar, né?
Qual que é a seleção e o treinamento que eu vou fazer com essas pessoas? Quais as funções que essas pessoas vão exercer ali? Quantas vezes vocês não desistiram de ir em uma consulta porque você ligou no consultório e a recepcionista atendeu mal o telefone, né? Ou respondeu de forma grosseira ou até, né, muito, né, direta. Muitas vezes, e às vezes o profissional é maravilhoso e ele nem sabe que a recepcionista atendeu daquela forma, né? E você perdeu a oportunidade de se consultar com uma pessoa ótima, porque de repente aquele profissional que estava na recepção não foi bem treinado, não foi bem qualificado, né? Então, a gente precisa olhar para essa equipe de colaboradores que vai trabalhar com a gente de uma forma muito cuidadosa, porque eles são a primeira impressão que o nosso cliente vai ter. E muitas vezes eles são negligenciados. A gente não sabe como que essas pessoas que estão trabalhando com a gente ali, elas estão atuando. Então, é extremamente relevante que a gente tenha um cuidado nesse momento de seleção, recrutamento, treinamento e definição de como que essas funções vão ser exercidas dentro do nosso consultório. E, finalmente, né, a questão financeira. A partir da definição dos serviços que serão prestados, quais são os pacotes, o que vai estar incluso, qual que vai ser o formato, eu vou definir aí, né, quais serão os preços praticados, quais os custos que são envolvidos, qual que é o investimento necessário para a abertura do meu negócio, qual o retorno esperado, quanto que eu tenho que ganhar por mês, quanto que eu quero ganhar por mês, quantos pacientes eu preciso atender por mês para eu conseguir ganhar isso que eu quero, né? Eu consigo ganhar isso, porque a gente não pode esquecer que a escalabilidade do nosso ganho, a gente não consegue ter, eu preciso ter 10 consultas de 1 hora por dia, custando R$1.000 a consulta para eu ganhar o quanto eu quero. É provável que isso aconteça? Então, eu preciso trazer isso para a realidade, da onde eu estou indo abrir o consultório, onde que eu vou estar alocado, para ver se isso é possível ou não. Então, tudo faz parte desse planejamento inicial. Eu preciso entender a realidade para adequar expectativa com a realidade, né? Para a gente fazer esse balanceamento. E sem esquecer nunca, né, que a nossa pessoa física ela é diferente da nossa pessoa. Eu preciso ter contas diferentes, valores diferentes, eu preciso receber o meu salário e saber qual que é o valor que a clínica e o consultório está faturando, porque eu vou precisar fazer um reinvestimento no negócio, eu vou precisar pagar as contas da clínica, eu vou precisar ter um dinheiro ali reservado, porque eu tenho contas anuais, por exemplo, como 13º, eu preciso ter manutenção, eu tenho impostos que são anuais, eu tenho valores que são, que eu tenho toda uma estrutura financeira que é do negócio, e eu tenho toda uma estrutura financeira que é da clínica, da minha pessoa física, que elas não precisam se misturar, não podem se misturar. Eu preciso ter o quê? Um salário adequado para me manter. Ou seja, eu preciso ter essa orientação do que é adequado para mim. E aí, obviamente, no início, é um investimento que você vai fazer no negócio. Mas depois, eu preciso fazer essa adequação, né? Ter o retorno do investimento e saber como que eu sei se meu negócio está dando lucro ou prejuízo, se tudo que eu recebo, eu pego para mim e uso só de uma forma, né, pessoa física, sem entender se o negócio está dando lucro ou prejuízo. Eu preciso ter essa separação. É muito importante que isso aconteça, tá bom? Então, gente, a gente precisa olhar para tudo isso e também refletir tudo isso no meu marketing, definindo o quê? Quais as estratégias que eu vou utilizar, quais os custos e retornos esperados que eu vou ter do investimento em marketing, ou seja, o marketing ele não é de graça, eu preciso investir para ter retorno, né? Então, qual que é o custo e qual que é o retorno que eu preciso, qual que é a mensagem que eu vou passar, quais os canais são mais relevantes para a minha audiência, como que eu vou me posicionar no mercado, com ética, né? A gente vai falar um pouquinho, ainda vai ter uma outra palestra falando bastante sobre isso. Hoje o marketing, ele é muito deturpado e a gente precisa ter muito cuidado
nas ações e como que a gente vai direcionar a nossa imagem profissional nos canais e na forma como a gente aprende por aí, porque o que se ensina por aí de marketing, principalmente quando se fala de marketing digital, é um marketing que serve muito para quem não lida com saúde, para quem não precisa lidar com coisas que a gente precisa lidar. Então, eu não posso pegar simplesmente o que a loja da esquina faz e trazer para o meu negócio e achar que é a mesma coisa, porque não é. Então, eu preciso também ter um cuidado um cuidado extra para traçar a minha estratégia, para pensar nos meus canais, na minha audiência, no meu posicionamento, na minha mensagem, de uma forma muito cuidadosa, para que eu consiga atender os meus pacientes, chegar no meu paciente e ter o retorno necessário da forma correta, certo? E aí, gente, aqui algumas dicas, né, de que eu posso fazer para que isso ocorra, né? Eu posso oferecer um atendimento personalizado e atencioso, eu vou me manter atualizado e vou demonstrar o meu conhecimento profissional acima de tudo, porque é assim que eu vou garantir, né, e demonstrar a minha excelência. Eu vou mostrar resultados tangíveis e acompanhar o progresso do meu cliente, porque esse vai ser a melhor propaganda que eu vou ter, né? O meu cliente satisfeito, o resultado acontecendo. Eu vou educar e empoderar os meus clientes sobre a questão da alimentação e de como ele vai, né, direcionar o seu comportamento para o resultado positivo do tratamento que foi proposto. Eu vou estar disponível para um suporte contínuo, além das consultas. É lógico que, obviamente, eu não vou estar ali 24 horas disponível, né? Mas eu não vou simplesmente atender a consulta, pronto, acabou e nunca mais olhar na cara, né? Eu preciso traçar ali um plano de relacionamento com essas pessoas. Eu vou trabalhar em parceria com os clientes, respeitar suas preferências, ter empatia, ter respeito, adaptar as minhas recomendações às necessidades individuais, respeitar o indivíduo, não simplesmente tirar ali a dieta da gaveta e achar que todo mundo está dentro do mesmo pacote, porque não é esse o nosso papel, né? Eu vou estar aberta a feedback e buscar melhoria contínua, porque a gente também precisa a gente costuma falar, né, que a gente vê um monte de curso para aprender a falar em público, para aprender a falar melhor, mas a gente nunca para pensar que a gente também precisa escutar melhor, e os nossos clientes dão ótimos feedbacks e a gente acha que está sempre certo muitas vezes, e não é só o que a gente está falando que está o certo. Então, vamos escutar também o que os nossos clientes e o comportamento deles nos traz, tá? Ao seguir essas estratégias, a gente mostra que a gente valoriza o cliente que está ali na nossa frente, a gente fortalece a relação com o cliente e a gente promove o bem-estar desse cliente que está ali junto com a gente, confiando no nosso trabalho e confiando ali no nosso serviço. E tudo isso precisa ser feito o quê? Com muita ética. E vocês vão ter aí um momento agora que vai trabalhar especificamente isso e vai mostrar para vocês e dar um direcionamento como que a gente vai fazer isso. Porque a ética realmente ela é um dilema muito grande, que a gente não pode esquecer. Ela sempre tem que existir para nortear o processo de toda a abertura do consultório, né? Porque ela envolve valores, princípios morais, ela precisa guiar nossas ações, nossas relações, né? Ela inclui as relações com os nossos pacientes, a qualidade do nosso serviço, a nossa honestidade nas nossas práticas comerciais, com as relações com outros profissionais, as nossas responsabilidades sociais e ambientais. Então, a gente precisa conhecer, né, o nosso código de ética e de conduta profissional, e a gente precisa que isso, de fato, seja um norteador aí para a nossa reputação enquanto profissional.